Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Diana Negreiros, enfermeira e doutora, atuo no Hospital Universitário Walter Cantídio e integro o PET Saúde Digital como preceptora. Vocês sabiam que muitas pessoas que dormem param de respirar durante o sono e elas nem sabem? E ainda, quando diagnosticadas, elas desistem do tratamento. E hoje a nossa conversa será sobre como as tecnologias podem transformar essa realidade dentro do contexto do SUS. Para tanto, nós temos hoje para conversar conosco a professora doutora Camila. Seja bem-vinda, professora. Ela é coordenadora do PED Saúde Digital e docente da Universidade Federal do Ceará. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, Diana, pela introdução e apresentação. É um prazer ter a oportunidade de conversar sobre a apneia obstrutiva do sono e, especialmente, né, inserida no contexto do PET Saúde Digital. Então, eu sou Camila, sou docente da Universidade Federal do Ceará, do curso de Fisioterapia, e estou à disposição para esse nosso bate-papo. Tá certo. Então, professora, falando, né, sobre a apneia obstrutiva do sono, o que realmente estamos falando e por que essa condição merece tanta atenção? Excelente pergunta, Diana. Então, a apneia obstrutiva do sono é um distúrbio respiratório que ocorre durante o sono, né? Como o próprio nome dessa condição de saúde expressa, e se caracteriza por episódios recorrentes de obstrução parcial ou total das vias aéreas superiores. Nesse sentido, né, se priva a ventilação do sujeito enquanto ele dorme. E as repercussões dessa obstrução, elas são observadas do ponto de vista sistêmico, né? Então, é como se o nosso corpo fosse constantemente exposto a situações de inflamação frente a essa recorrência de obstrução, privação de oxigênio e reoxigenação sequencial. Então, uma doença de caráter sistêmico, né? E essa doença, por ter esse caráter propriamente sistêmico, né, e inflamatório, ela se associa de forma independente a desfechos bastante negativos. Então, a gente pode considerar que a apneia obstrutiva do sono é uma condição que se associa de forma independente à morte por doenças cardio- e cerebrovasculares. O que eu quero dizer com isso? Quem tem apneia do sono tem um risco aumentado de ter um infarto do miocárdio, por exemplo. Quem tem apneia do sono tem um risco aumentado de ter um acidente vascular cerebral. Quem tem apneia do sono tem risco aumentado para diabetes, porque tem resistência aumentada à insulina. Então, é uma série de consequências negativas dessa condição de saúde que expressam, né, o quão significativa ela é e o quão importante seria, então, a identificação e o tratamento dessa condição de saúde. Para além de todas essas consequências, né, do ponto de vista cardio-cerebrovascular, a gente ainda tem que mencionar que a apneia obstrutiva do sono se associa também de maneira negativa a questões cognitivas. Então, o indivíduo com apneia do sono, ele é mais fadigado, ele tem dificuldade de se concentrar, ele é menos atento. Então, se a gente somar tudo isso, a gente vai ter um indivíduo que é menos produtivo laboralmente, é um indivíduo menos disposto para as atividades de lazer. Então, é uma situação, né, que predispõe esse indivíduo a ter, em linhas gerais, uma pior qualidade de vida, né? Então, para além de ser bastante danosa do ponto de vista clínico propriamente, é uma doença que se associa de forma negativa a essa questão da qualidade de vida propriamente. E percebemos tantos impactos, né, negativos em relação à saúde da pessoa acometida com essa condição. Então, por que a gente percebe que ainda não é reconhecida e por que ainda é tão negligenciada, né, a apneia do sono obstrutiva? Exato. Então, acho que negligência é a palavra que vem bastante atrelada ao contexto dos distúrbios do sono em geral, né? Mas especificamente aqui na apneia obstrutiva do sono, a gente tem um desconhecimento popular imenso. Então, para você ter uma ideia, Diana, se a gente perguntar para qualquer pessoa, né, que não seja uma pessoa, um profissional da saúde, o que é uma vida saudável? Muito do conhecimento popular vai dizer que viver bem, né, ter uma saúde confortável, significa, então, praticar atos saudáveis e geralmente atrelados a situações de vigília, como ter uma alimentação saudável, praticar atividade física, não fumar, controlar o peso. Contudo, as questões do sono nunca emergem nessa fala, né? E a gente, então, já vê que o sono ainda não é um dos pilares que são considerados para o indivíduo que se associam a uma boa qualidade de vida, né? Que tem uma repercussão consistente na boa saúde.
Então, a gente precisa desmistificar isso. Muitas vezes, né, nessa sociedade cansada, na sociedade da produtividade, a gente sempre priva o sono para a gente tentar ser mais eficiente, né, para atender as demandas do nosso dia a dia. Então, a gente está errando bastante, né? Por exemplo, aquela ideia de ir para academia, que é 24 horas, e de madrugada na academia porque quer ser saudável, se está privando o sono nesse contexto, não está indo numa direção saudável, né? Se a gente está deixando de lado o sono para realizar uma atividade física, a gente não está equilibrando direito essa balança. Então, todos esses atos são importantes e o contexto do sono é igualmente relevante. Então, o que é importante para que a apneia obstrutiva do sono deixe de ser negligenciada é que a gente aumente o conhecimento popular, que aumente o conhecimento também de profissionais de saúde que devem passar a investigar de uma forma mais interessante ou uma forma mais prioritária o sono na população que procura, né, por ajuda em diversos contextos. Às vezes a gente acaba tratando consequência da apneia do sono, mas não trata a origem, né? Então, pode ser que a gente esteja tratando uma diabetes de um indivíduo que teria uma apneia do sono como uma das importantes causas que se atribuem a essa condição propriamente, né? Então, é parar de tratar a consequência e investigar causas. Fica se tratando uma hipertensão refratária, hipertensão arterial sistêmica refratária, e na verdade a origem dessa hipertensão está na descarga adrenérgica evocada por essa recorrência dessa obstrução da via aérea durante o sono. Então, a apneia do sono precisa ser adequadamente investigada e tratada. Então, acho que isso faria para que a apneia do sono deixe de ser uma doença negligenciada e passe a ter políticas públicas adequadas para esse contexto, né, dada a sua importância. Sem contar que a apneia do sono é uma doença extremamente prevalente, né? Então, um estudo nacional realizado na cidade de São Paulo, com mais de 1.000 sujeitos, 1.024 sujeitos especificamente, realizou o estudo do sono e identificou que quase 33% da amostra investigada tem apneia do sono, né, em graus variáveis, mas 33% da população, quase 33%, positivou, né, para a apneia obstrutiva do sono nessa investigação. Então, a gente vê que é uma questão, né, de saúde muito prevalente, mas, ao mesmo tempo, ainda colocada num plano de inferioridade, né, quando comparada a outras doenças de maior conhecimento e investigação propriamente. E a gente vê que realmente é um problema de saúde pública, né? Exato. Então, assim, falando na questão de estilo de vida, na questão de terapias, do manejo clínico, quais atualmente são os tratamentos que nós temos disponíveis para essas pessoas com apneia do sono? Perfeito, Diana. Então, acho que é tão importante quanto falar sobre a doença é falar sobre as estratégias de tratamento que a gente encontra para a apneia obstrutiva do sono. Então, entre os tratamentos, a gente conta com situações de adoção de novos hábitos, né? Então, cabe muito bem a adoção de hábitos saudáveis, por exemplo, respeito ao sono, realização de atividade física, controle de peso e tudo mais. Para além da adoção de hábitos de vida mais adequados, o CPAP, que é a aplicação de pressão positiva contínua em vias aéreas, destaca-se como uma alternativa terapêutica bastante interessante nesse contexto. Tá? O que é o CPAP? Então, o CPAP é uma máquina, é um dispositivo que vai pressurizar, ele vai manter uma pressão terapêutica adequada para que impeça que a via aérea do indivíduo colapse no período de sono propriamente, né? Então, ao entrar, né, aprofundar no sono, entrar nas fases de maior relaxamento, chegando até a fase de atonia muscular, essa região que com tendência aumentada ao colapso não vai mais colapsar quando o indivíduo se trata com CPAP, porque essa pressurização gera como se fosse uma coluna pneumática e a partir dessa pressurização se impede que o colapso aconteça. Se a gente impede, então, esse colapso, a gente mantém esse indivíduo em ventilação adequada durante todo o período do sono. Então, veja que a principal opção terapêutica para tratamento da apneia obstrutiva do sono, ela não restaura, né? Ela não é curativa. Ela é um tratamento que, para que ele seja efetivo, ele tem que ser mantido em longo prazo. Então, eu falei sobre a adoção de novos hábitos, falei sobre o CPAP, mas eu também não posso deixar de falar sobre outras alternativas terapêuticas, que são o aparelho de avanço mandibular, conduzido pelos nossos colegas dentistas. Então, ele reposiciona a mandíbula de tal forma que favorece a passagem de ar pelas vias aéreas durante o período de sono.
E para além do aparelho de avanço mandibular, temos também a intervenção dos nossos colegas fonoaudiólogos com a terapia chamada terapia miofuncional orofacial. Então, a partir de fortalecimento da musculatura das vias aéreas superiores, da cavidade oral, se consegue então uma melhora desse trajeto, né, em função de um melhor posicionamento anatômico dessas estruturas que podem ser tratadas, né, com esse esquema de exercícios, né, exercícios que trazem fortalecimento para essa região dessa musculatura. Então, essas são as principais opções de terapia para a população adulta, e para a população pediátrica, as cirurgias são vistas como uma excelente opção, né? E nesse caso, a intervenção ela é curativa, né? Então, nas crianças com apneia obstrutiva do sono, a questão fundamental é remover essas estruturas que têm um tamanho aumentado, por exemplo, a hipertrofia das amígdalas, da adenoide, e nesse contexto se consegue, então, uma melhora bastante significativa das crianças. Na população adulta, a cirurgia ela não tem essa eficiência toda, né, vista na população pediátrica, e muitas vezes ela permite, né, que outros tratamentos adjuvantes sejam melhor aproveitados. Então, por exemplo, um indivíduo que tem muita dificuldade de fazer o uso da terapia com pressão positiva em CPAP em função de uma alteração nasal. Então, a cirurgia ela é bastante indicada nesse contexto de apoio, né, a uma estratégia de tratamento como o CPAP propriamente. Tá? Num contexto mais ampliado, a gente encontra ainda cirurgias ditas ortognáticas, que são cirurgias, né, de grandes proporções, num contexto ósseo propriamente, e que configuram, então, uma anatomia mais adequada para esses indivíduos que sabidamente têm o fator anatômico como principal responsável pela obstrução à passagem de ar nas vias aéreas, né? Então, para sumarizar tudo isso que eu disse, a cirurgia tem a sua importância, obviamente, mas com grande destaque ao contexto pediátrico, tá bom? Muito bem falado, professora. E com toda essa sua fala, esse contexto, né, a gente pode definir que a pessoa com apneia obstrutiva do sono, ela tem um acompanhamento contínuo. Exatamente. Exatamente. Então, a gente pode considerar essa condição uma doença crônica? Isso, perfeito. Ela é crônica, né? Com certeza. E porque o tratamento exige uma manutenção, né? O benefício do tratamento, ele é dose dependente. Então, entre todas as estratégias que eu elenquei, né? Como não a cirurgia propriamente, mas todas as outras, né? A mudança de estilo de vida, o uso do CPAP, a terapia miofuncional orofacial, o avanço mandibular, a gente só vai ter benefício a partir do uso da terapia, né? Então, não adianta fazer uso do CPAP uma noite e na outra pular, né? Então, esse benefício não é acumulado. E o paciente vai colher os benefícios desse tratamento a partir do momento da sua continuidade. Então, esse é um dos grandes desafios atrelados ao tratamento propriamente da apneia obstrutiva do sono. Qualquer uma das estratégias elencadas, ela exige uma mudança de comportamento, uma adoção de novo hábito. Vamos imaginar, Diana, um indivíduo que durante toda a vida dormiu tranquilamente, sem nenhum dispositivo atrelado ao seu rosto, né, propriamente. Mas lá na faixa etária dos seus 50, 55 anos, veio o diagnóstico da apneia obstrutiva do sono. Veja que é necessário, então, um movimento, um querer mesmo, né, desse paciente de adotar um novo hábito, que a partir daí, né, uma vez que ele decide que ele quer se tratar, que ele quer evitar os efeitos negativos da apneia obstrutiva do sono, ele vai passar a fazer uso do CPAP. Então, a partir dessa data, né, de início do tratamento, para que ele tenha efetivo benefício dessa estratégia que ele passa a adotar, ele vai ter que fazer diariamente o uso desse dispositivo. Então, agora, exige-se um novo ritual. Esse indivíduo vai para a cama agora, ele vai ligar o seu dispositivo, ele vai acoplar a sua máscara, ele vai ter toda uma rotina que é diferente em função desse tratamento instituído, né? E então, assim ele tem que ser feito, tem que se manter engajado para que essa boa vontade, esse querer se tratar, fique mantido ao longo do tempo, né? E são anos de tratamento, né? Certo. E falando de vários tratamentos, né, terapêuticos, então a gente pode dizer também que o CPAP, ele é considerado um tratamento ouro, né? Ponto-chave, né, para essas pessoas que têm essa condição, né, da apneia obstrutiva do sono. Então, qual é o desafio encontrado para o uso do CPAP, né? Até você já começou a falar que as pessoas têm que colocar máscara, têm que dormir,
né, com ela, e é um contínuo, né, como fosse realmente um acompanhamento. Então, assim, o uso do CPAP, atualmente, qual é o grande desafio que vocês têm dentro do seu serviço? Olha, ótima pergunta, Diana. Então, assim, para qualquer indivíduo ter a manutenção do CPAP em longo prazo, a gente pode considerar que é um processo desafiador. São poucos aqueles pacientes que vão relatar assim: olha, minha vida mudou depois que eu comecei a usar o CPAP. Então, isso se reserva ao caso daquele paciente extremamente sintomático, aquele paciente que já tinha uma qualidade de vida bastante prejudicada e quando começou a utilizar o CPAP ou qualquer outra alternativa terapêutica, encontrou uma nova disposição para a vida. Infelizmente, essa não é a maior porcentagem dos nossos pacientes, porque esses são aqueles que são aderentes mesmo à terapia, porque se recordam de uma forma muito evidente como era difícil a condição antes do uso do CPAP. Contudo, vão ter aqueles pacientes menos sintomáticos ou aqueles pacientes que, quando vai passando o tempo, se esquece do quão ruim era a situação previamente ao CPAP. E é nessa chance que esses indivíduos começam a desgarrar aí do tratamento inicialmente instituído, né? E nesse contexto, manter esse paciente engajado passa a se tornar, né, um desafio. Para além dessa motivação, que é bastante importante, né, para esse paciente, a gente tem que contar que as terapias, elas são associadas a alguns eventos adversos. Então, por exemplo, pode ser que o indivíduo em uso do CPAP comece a apresentar secura na região da boca e do nariz, e essa secura começa a ser um ponto de desconforto para a manutenção do uso do CPAP desse paciente. Ou um paciente começa a ter lesão de pele em função da fixação da máscara na face, e isso acaba sendo também um efeito adverso da terapia. Então, em função dos próprios eventos adversos, isso pode ser uma barreira para a adoção de longo prazo dessa terapia, e por essa questão que eu mencionei anteriormente, de faltar uma motivação. Onde que esse paciente vai encontrar alguma motivação, né? Principalmente isso é o contexto do paciente que é visto, né, num sistema, por exemplo, sistema público de saúde, em que os retornos, a periodicidade de contato com os profissionais de saúde não é tão rotineiro, né? E nesse sentido acaba que esse paciente pode se sentir mais solto, né, mais livre dos cuidados de saúde e acabar por abandonar ou por achar que não é mais importante a manutenção do tratamento. Pensar assim de forma equivocada: "Ah, já usei tanto tempo, acho que agora já tem os benefícios", né? Então, são esses os grandes desafios, né? Manter o paciente engajado, manter o paciente aderente, provocar esse paciente na continuidade do uso e acompanhar esse paciente, né? Tendo em vista que no Sistema Único de Saúde, os serviços especializados em sono, eles ainda são escassos e a gente tem uma demanda muito grande de pacientes que demandam desses cuidados, né? A própria Academia Americana de Medicina do Sono coloca aqui, para que a gente tenha adesão de longo prazo, um fator muito importante está diretamente relacionado com a fase inicial, a forma de como essa terapia foi inicialmente instituída. Então, se tiver um ponto-chave, né, nessa estratégia do desafio, o desafio se dá nessa fase de adaptação do paciente à terapia. E aqui especificamente falando da terapia com CPAP, que eu acho que é a continuidade da nossa conversa agora, focada nessa estratégia terapêutica do CPAP. Com certeza. E professora, então, assim, a gente viu mesmo que pela sua fala, toda essa abertura desse diálogo, a adesão, o engajamento do paciente é essencial, Uhum. né, para realmente dar continuidade o tratamento dele. Então, eu quero te ouvir dizer o que realmente PET Saúde Digital entrou nesse cenário. Como é que ele pode ajudar na adesão aos pacientes, né, com essa condição? Uhum. O que se encaixa, né, PET saúde digital, com essa condição de adesão. Perfeito. Então vamos lá. A estratégia do GAT1, né, do nosso grupo de apoio tutorial 1, né, dentro dessa proposta maior do PET Saúde Digital da parceria UFC e FCE, ele vem tentar resolver essa questão clínica, né? Então, essa vivência prática. Então, nós estamos a todo momento acompanhando esses pacientes, mas como que a gente consegue resolver essa questão de estar mais próximo desse paciente? Então, na iniciativa privada, a gente consegue uma proximidade maior com o nosso profissional de saúde. Por que a gente não consegue essa aproximação no SUS? E é nessa estratégia que a gente pensou e desenvolveu as estratégias relacionadas ao PET Saúde Digital,
particularmente na inovação, né? Nessa aproximação a partir dessa ponte da tecnologia do paciente e do seu profissional de saúde. Então, essa estratégia, né, que a gente está desenvolvendo no GAT, ela tem direta relação com esse estreitamento dessa distância, né? Então, muitas vezes, Diana, o paciente ele está em acompanhamento do nosso serviço, mas uma pequena situação surgiu na vida desse paciente. Então, por exemplo, vamos imaginar que esbarrou lá, alguma criança tocou no seu CPAP, na máquina, né, de pressão positiva desse paciente, e ele está temeroso. Será que eu volto a usar esse dispositivo? Eu não sei se desregulou, eu não sei se fugiu alguma pressão que foi configurada. Será que é seguro eu voltar a usar? E diante desse limbo em que o paciente se encontra, ele fica sem usar esse seu dispositivo até a nova consulta no nosso ambulatório. E isso transcorre meses de um uso que foi inibido de forma não planejada, né? Simplesmente por um temor que o paciente teve de uma possível desprogramação do seu dispositivo. Veja que é uma questão muito simples que poderia ser facilmente sanada se esse paciente tivesse uma chance de mandar um WhatsApp para você e você respondesse: olha, seu José, não tem problema nenhum. Para desconfigurar essa máquina, é uma combinação muito precisa de botões. Simples toque de uma criança na sua máquina não acarreta risco nenhum à sua terapia. Pode voltar a usar o CPAP. Na mesma noite, esse paciente já retomaria o seu uso, sendo que o contexto que a gente tem hoje é do paciente esperar, em algumas situações como esse exemplo bem simples, esperar até a oportunidade de conversar com o profissional de saúde que o acompanha. Então, a gente quer minimizar essas barreiras e aproximar o paciente do seu profissional de saúde que está responsável, né, pelo manejo da sua terapia com pressão positiva. Às vezes o paciente se desloca lá do interior do estado e vem para a capital para sua consulta e esquece de trazer informações importantes, como por exemplo, de trazer a sua máscara para a gente fazer uma avaliação em consultório. É muito interessante que o paciente traga os seus acessórios e tudo mais. Então, mais uma situação que lá mediando por uma informação bem simples da tecnologia, a gente conseguiria lembrar: seu João, amanhã é a sua consulta, não esqueça de trazer os seus dispositivos. Então, são situações que a gente quer oportunizar para o contexto do Sistema Único de Saúde, situações que são banais já no contexto da iniciativa privada. Por que não essa mesma qualidade de cuidado? Por que não fazer com que o paciente não tenha que transpor grandes distâncias e ser atendido de uma forma que é menos efetiva, porque simplesmente ele acabou esquecendo no seu domicílio uma peça que seria de importante avaliação na clínica do consultório, né? Então, a gente quer sanar uma questão que emergiu num contexto real de vida, né? De assistência. E a partir daí, a gente soma, né, cabeças de diferentes áreas para propor uma solução que seja eficiente para o contexto da apneia obstrutiva do sono, né? Então, para aqueles pacientes que têm o seu CPAP e que têm bastante limitação, ainda a gente pode pensar assim: mas Camila, numa era de tanta informação, será que ele não poderia, esse paciente com essa dúvida, não poderia resgatar essa informação em outro cenário? E sabe o que acontece, Diana? A nossa população é de baixo letramento digital. Muitas vezes eles têm acesso à informação, mas eles não conseguem traduzir a questão deles para aquela situação que ele tem oportunidade de alguma leitura. Então, eles se expressam de uma maneira que é difícil de ser entendido, né, através de outras tecnologias disponíveis. Então, esse paciente resta ainda com a sua dúvida, por mais que o acesso à informação seja amplo, na internet, no Google, em qualquer fonte que ele tenha essa oportunidade. A confiança, muitas vezes, ainda é restrita na informação recebida de um profissional de saúde em que ele confia. Essa proposta, professora Camila, é bastante interessante, né? Porque vai unir tanto o cuidado do paciente, tanto faz ele estar na casa dele, como dentro lá da área hospitalar, né? No SUS. Então, eu entendo que esse projeto, essa proposta de projeto, ela realmente vai fazer esse link. Ele estando na casa dele, ele pode também ter o cuidado, né? Ele não vai estar de uma forma isolada. Então, como foi que surgiu essa ideia do projeto, né? Em relação à apneia e o PET saúde digital, como foi que surgiu? Isso, Diana. Ela surgiu mesmo dessa inquietação, né? Por conhecer
a realidade de muitos serviços da iniciativa privada, por conhecer o que a própria Academia Americana de Medicina do Sono atesta como responsável por essa adesão de longo prazo e estabelece que essa ponte, né, entre o paciente e o terapeuta, ela tem que ser muito estreitada, principalmente nessa fase inicial. Como que a gente estreita isso hoje, em 2026? A gente estreita isso, muitas vezes, através da tecnologia, né? Mas a tecnologia que o nosso paciente faz uso, a gente consegue fazer isso? Infelizmente, não. Então, hoje, nossos pacientes, eles não têm dispositivos de CPAP com acesso a telemonitoramento de dados, né? Então, essa não é uma realidade ainda no contexto do SUS do nosso estado. Então, como que a gente consegue, a partir de qualquer dispositivo que esse paciente faça uso, minimamente garantir uma taxa de conversa com esse paciente, de saber, olha, seu Antônio, como que foi a qualidade do seu sono nessa noite? O senhor está conseguindo usar o CPAP durante todo o tempo, o seu tempo de sono, né? Ou o senhor precisa interromper isso no meio da noite? Então, quantas vezes agora o senhor está indo ao banheiro, né? Então, a noctura é uma característica bastante presente no paciente com apneia do sono, né? Noctura é aquele despertar para urinar. E a partir do momento que o paciente começa a se tratar, essa frequência urinária diminui. Então, se o paciente falou para a gente lá na avaliação, antes de iniciar o tratamento, que ele ia 3 vezes ao banheiro, e hoje, numa mensagem de WhatsApp, ele fala que ele não vai mais ao banheiro, isso já é uma resposta muito positiva, né? Então, já está mostrando que, do ponto de vista sintomatológico, a gente já está conseguindo diminuir as repercussões negativas da apneia do sono. Então, de forma indireta, a gente pode, a partir dessa sinalização do paciente, entender que a terapia dele está indo numa direção positiva, né? Ou do lado oposto, numa direção negativa. E daí, esse também é um objetivo. Entender quem está falhando na terapia. E daí a gente tem que oportunizar que esse paciente seja rapidamente resgatado para uma consulta presencial antecipada, para que a gente resolva logo qualquer situação que não está possível de ser mediada de forma independente, né? No caso dele não consegue resolver mais, então volte para o consultório para a gente tentar te ajudar. Então, é nessa perspectiva, né? Então, surgiu na ideia de aproximar o paciente do seu profissional, com base no que a evidência científica coloca e entendendo que os nossos recursos disponíveis atualmente não conseguem chegar nessa demanda. Então, vamos, a partir de recursos de baixo custo, tratar, né, essa questão, minimizar esse gap aí assistencial que nós estamos enfrentando. Tá certo. E na prática, assim, no dia a dia do paciente, como essa tecnologia vem ajudar o paciente? Você poderia dar exemplos concretos em relação ao que a tecnologia realmente ela vai ajudar o paciente lá na casa dele, que vai monitorar, fazer o acompanhamento junto com vocês lá na ponta? Legal. Então, vamos dar um exemplo bem simples, né? Aquele paciente que está com uma máscara e a sua máscara do CPAP está deixando a desejar. Então, ela não consegue mais ter a vedação correta na região do rosto. Então, o paciente pode sinalizar para a gente que uma das dificuldades que ele está tendo é o escape de ar na região dos olhos. Então, essa é uma demanda que, infelizmente, não tem como a gente gerenciar, nem na casa do paciente, nem no consultório. A gente simplesmente vai sinalizar esse paciente, olha, em função do tempo de uso, que a gente tem tudo documentado, da sua máscara, nós estamos em tempo de substituição, então o senhor é convidado a procurar, né, a Secretaria de Saúde para a reposição dessa interface. Ou então, num outro contexto, doutora, eu estou escutando um barulho estranho, como se fosse pipoca estourando. Em uso do CPAP, tá normal isso? E isso pode ser por água no circuito, né? Então, esses barulhos do tipo explosivos, né, de baixa intensidade, mas que geram desconforto no paciente, são facilmente manejados a partir do momento que eu sinalizo como o paciente resolve, né? Então, a gente integrou, né, nessa nossa tecnologia, na proposta de solução desse problema, uma criação de uma plataforma digital. Nessa plataforma digital, a gente vai armazenar todas as informações relacionadas à terapêutica do nosso paciente. E nós integramos nessa plataforma digital um chatbot que se comunica com o paciente através do seu WhatsApp. Então, de forma precoce, né, nós rastreamos lá no serviço, entre a população assistida, se eles teriam interesse de um novo aplicativo para essa comunicação. A gente entendeu que não, que os pacientes eles manejavam já de forma muito frequente o WhatsApp.
inclusive os analfabetos. Olha que interessante. A gente investigou isso lá. Então, eles têm limitação na linguagem de texto, mas usam o WhatsApp com envio de áudios. E, com base nessas informações, nós desenvolvemos, então, um chatbot que integra essa plataforma. Então, vamos lá. Eu tenho na plataforma todas as informações referentes à terapia do CPAP desse paciente. Eu recebo uma mensagem do paciente sinalizando a sua dúvida. E eu respondo essa dúvida na plataforma. Então, todo o histórico da conversação se integra no registro de informações desse paciente. Então, a gente vai saber qual foi a dúvida do paciente, qual o problema apresentado, qual a intervenção realizada e que profissional que orientou esse paciente. Então, do ponto de vista bem prático, é essa situação, né? Então, a gente permite essa comunicação e a gente ainda armazena todo esse histórico, né? Para entender e depois, né? Treinar a máquina com inteligência artificial para que a gente antecipe esses problemas. Então, qual o perfil de paciente que gera uma dúvida como essa? Será que a gente não consegue, através da IA, localizar pacientes que estão com um perfil semelhante e já antecipar uma solução de problema antes que esse problema surja? Então, essa é a ideia que incide sobre a nossa tecnologia proposta, né? Então, nesse momento, entender o comportamento dos pacientes e, num futuro muito próximo, se tudo correr bem, né, e nós continuarmos com esse bom trabalho que a gente vem fazendo, é que a IA seja incorporada aos nossos dados e a gente comece a partir dos dados inseridos na plataforma, identificar pacientes com tendência ao fracasso terapêutico. E nesse sentido, antes que eles decaiam, né, com relação a tempo de uso, aumento dos sintomas adversos e tudo mais, uma intervenção antecipada seja realizada nesses pacientes. Muito bom. Então, assim, essas atividades a gente vê que tem uma proposta realmente no ponto-chave do SUS, Uhum. né? Que ela vai de acordo com o que preconiza o SUS, que é acesso e continuidade do cuidado. Então, vocês estão realmente buscando isso, o acesso do paciente, mesmo ele estando em casa, domiciliar, ele vai ter aquele acesso às informações, também estão dando continuidade ao cuidado, né? Então, assim, vivenciando toda essa parte, considerando todo esse complexo, né, que vocês estão fazendo desenvolvimento dessa tecnologia, o que você considera esse projeto, a relevância dentro do sistema público de saúde? Né? Porque nós estamos falando que nós estamos direcionados ao Ao SUS, né? SUS, Cuidado dentro do exato. SUS. Uhum. Então, o que a gente quer fazer, né, é minimizar essas barreiras para que esse paciente seja, de fato, aderente à terapia pressórica. Então, vamos lá. Nossos pacientes assistidos, eles receberam o seu dispositivo do CPAP mediado por uma Secretaria de Saúde, né? A depender do município ao qual pertence esse paciente, o processo de entrega desse dispositivo é diferenciado, mas é recurso público que garante o tratamento desses pacientes. E esses pacientes podem abandonar esse tratamento e deixar subutilizado, enquanto outros pacientes aguardam numa fila para que recebam esses dispositivos. Então, garantir a plena adesão a esse tratamento é a nossa principal meta, né? A gente quer diminuir as barreiras do acesso do paciente ao tratamento. Eu tenho que deixar bem claro que a gente não quer substituir a ação profissional por uma máquina, de forma nenhuma. A gente só quer evitar que essas barreiras que impactam na não adesão ao tratamento sejam eliminadas. Então, a gente quer oportunizar uma maior eficiência do cuidado, uma melhor tolerância do paciente à terapia e garantir o princípio do SUS, né? De igualdade, equidade no cuidado, né? Essa integralidade no cuidado é uma das bandeiras que a gente tenta, né, defender com essa proposta tecnológica. E falando, professora Camila, da tecnologia em si que vocês estão desenvolvendo, né? Qual é, assim, o trabalho, assim, ela tem inteligência artificial, como é que ela faz esse monitoramento e acompanhamento do paciente lá no domicílio e vocês no hospital? Como é que integra essas informações? Falando realmente da tecnologia em si, ela já tem algum nome, ela já foi produzida ou ela está em fase de desenvolvimento? Uhum. E como é que ela faz isso para monitorar o paciente lá no lar, né, domicílio? Ótima pergunta, Diana. Muito obrigada por essa oportunidade de falar sobre a tecnologia desenvolvida. Na verdade, ela está em fase de aprimoramento, mas ela já está numa fase bastante avançada, né? Então, a nossa plataforma digital, ela tem um nome de registro no INPI, né? Que é chamada de Apneia Connect.
E o IA do Apneia é o acrônimo da inteligência artificial, né? Então, hoje, essa plataforma, ela serve como um meio onde nós depositamos todos os dados dos pacientes. E isso nos ajuda de forma muito importante nessa comunicação com o paciente propriamente, né? Então, para eu responder algo de correta indicação, eu preciso saber qual que é o contexto desse paciente. Então, eu tenho que saber qual que é a interface que ele faz uso, qual é a máquina, desde quando ele trata, quais são as questões da polissonografia diagnóstica desse paciente. Então, tudo isso são informações que eu já tenho acesso na nossa plataforma. A partir daí, então, o paciente alimenta com algumas informações quando ele é solicitado. Então, a gente dispara mensagens através do chatbot de forma programada e o paciente responde alimentando essa plataforma. Então, essa plataforma também recebe informações do paciente. E a partir do momento que a gente reconhece o perfil desse paciente, então, qual que é o fenótipo propriamente desse paciente? Ele tem um perfil que ele é de maior adesão ou de mais abandono no tratamento? A partir das características que ele vem somando nessa linha de cuidado, né, nessa progressão do tratamento, ele se mostra como um paciente mais aderente ou aquele paciente que é mais provável de abandonar a terapia. Então, tudo isso ajuda a gente a conhecer o perfil dos pacientes aderentes e não aderentes e ajuda a gente a entender, né, de fato, como a gente vai trabalhar essa inteligência artificial. Então, de fato, né, é real, a gente hoje obtém as informações para criar esse perfil potencial dos nossos usuários de CPAP e a partir daí a estratégia de inteligência artificial vai ser um grande adjuvante aí nessa ideia da plataforma digital Apnea Connect para nos guiar, né, e sinalizar propriamente. Atenção com esse paciente, ou fique tranquilo com essa outra aqui que ela está indo super bem na terapia, a gente pode priorizar talvez a hora destinada a esse acompanhamento presencial para um outro colega com uma necessidade mais urgente, né? Então, a plataforma propriamente, quando a gente conseguir, né, essa caracterização, essa sinalização dos perfis funcionais, a gente vai conseguir, talvez, otimizar o serviço de tal forma que a gente priorize os pacientes mais necessitados e a gente acompanhe de uma forma mais distante, né, ou talvez menos próxima, os pacientes com uma boa adesão, uma resposta terapêutica mais satisfatória. E, professora, diante de todo esse cenário, né, olhando o paciente lá na ponta, na parte prática mesmo do paciente, que a gente está falando, ressaltando assim para o nosso público, né, que você é fisioterapeuta, né, trabalha no ambulatório do sono do Hospital Universitário Walter Cantídio, e todo esse perfil, toda essa tecnologia, ela está sendo implementada lá no ambulatório, Exato. né? Esse PET, como já foi dito, que o PET é saúde digital dentro de parceria, né, da Uhum. Universidade Federal do Ceará. Então, como é que essa tecnologia ela vai impactar diretamente nessa experiência e nos resultados do tratamento do paciente, junto com vocês, né? Uhum. Você poderia me explicar um pouco como é que funciona lá dentro do seu serviço? Tá, explico sim. Então, eu acho que a gente consegue, né, oportunizar que barreiras sejam transpostas, né, que a gente tenha um perfil de paciente mais aderente ao tratamento, um perfil de paciente mais engajado, mais confortável com a sua terapia, com menos dúvidas. Então, a partir do WhatsApp, a gente consegue encaminhar, por exemplo, um material educativo para esse paciente, né? Então, um paciente que está menos engajado porque ainda não entendeu da importância da apneia, pode receber no seu celular um vídeo que explica de forma muito clara porque a apneia do sono traz consequências negativas para a sua vida. E a partir desse conhecimento, o paciente pode se mostrar mais engajado propriamente ao tratamento, né? Então, vai impactar nesse contexto, né? De ter um paciente mais aderente, que é o que realmente esperamos, né? E a partir do momento que a gente cria essa hipótese, a gente precisa então acompanhar se essa ferramenta vai ou não surtir com esses efeitos positivos, né? Então, no primeiro momento estaremos implantando e temos o compromisso então de acompanhar a resposta desse segmento no longo prazo, né? A partir daí a gente vai comparar se a nossa ferramenta tecnológica, se essa estratégia de inovação no SUS conseguiu mesmo atingir os objetivos maiores, né? Que o nosso alvo é no aumento da adesão do paciente e na redução da taxa de abandono ao tratamento. Hoje, o serviço não conta com dados estatísticos de probabilidade, de métricas com relação ao nosso número de pacientes que ingressaram, número de pacientes mantidos no serviço, taxa de abandono, a gente não tem essas informações. Então,
a inovação que está sendo instituída também oportuniza isso. Então, a gente está criando dashboards para ter essas informações de mundo real, né, propriamente instituído ali no serviço, para que esses dados de custo-efetividade, de adesão e tudo mais sejam apresentados para a gestão do hospital e também, né, para gestões que investem nesses pacientes, né? Então, uma Secretaria de Saúde que investe no paciente com terapia pressórica, faz muito sentido que ela seja informado o quão bom, né, está sendo esse investimento. Esse paciente está deixando, né, de talvez usar outras medicações, está deixando de precisar de outras intervenções em outros serviços, nos quais ele procuraria, talvez, tratar das consequências da apneia e não propriamente da condição central do seu contexto, né? Então, é esse que é o impacto que a gente queria, né? Então, identificar as dificuldades precoces do paciente, intervir e deixar esse paciente mais apto para a manutenção do seu tratamento de forma exemplar. Muito bem. E ampliando um pouco essa visão, né? Essa iniciativa fortalece o SUS como sistema de que forma? Né? Toda essa trajetória do projeto, vendo o SUS como um sistema, como é que ela vai fortalecer, né, essa iniciativa de vocês? Uhum. Eu acho que ela contribui, né, de uma forma bastante importante, né? Então, ela vai oportunizar ao paciente um cuidado qualificado, né? Ela vai contribuir para que recursos sejam adequadamente destinados. A gente vai evitar a sobrecarga do serviço. Então, veja que a nossa pretensão é que a gente oportunize de fato, né, espaço para atendimentos presenciais daqueles pacientes com mais dificuldade. Então, a gente evita, né, deslocamentos desnecessários ao serviço, quando situações simples pudessem ser identificadas de forma mais precoce e mediadas por tecnologia. Então, a gente vai ter uma estratégia que vai beneficiar o paciente, vai beneficiar o profissional de saúde particularmente, né? Então, principalmente quando as estratégias de IA estiverem integradas, a gente pode até pensar em árvores de decisão de tratamento, né? A partir da identificação de perfis. Então, profissionais de saúde também podem ser capacitados a partir dessas estratégias residentes, né, nessa tecnologia implementada, e a gente vai conseguir, né, com nossa grande intenção, fortalecer o sistema como um todo. Está bem alinhado, né, aos princípios do SUS, né, Uhum. integralidade, equidade. E pensando nesse modelo, ele está simplesmente direcionado à apneia ou a gente pode expandir para as outras doenças? Diana, toda a plataforma ela foi construída, né, com as especificidades da apneia obstrutiva do sono, mas não existe nenhum impedimento que esse modelo, se ele for de sucesso, né, e isso o resultado dos estudos de acompanhamento após a sua implantação efetiva vão trazer, esse modelo poderá ser efetivamente copiado para outros contextos de outras condições de saúde, particularmente as condições crônicas. Então, em qualquer contexto que o indivíduo precisar ser acompanhado de longo prazo, obviamente, com um sistema de comunicação com esses pacientes faz sentido, né? Então, por exemplo, uma estratégia de uma linha de cuidado, onde o paciente recebe informações que precisam ser integradas a partir do momento que ele é acompanhado por inúmeros profissionais, faz muito sentido que esse acompanhamento também seja integrado de uma forma mais eficiente, né? Então, acompanhando o número de abstenções desse paciente das sessões planejadas, né? Então, a gente às vezes acha que o paciente está numa linha de cuidado, mas ele mais falta do que vai aquilo que é planejado. Então, faz muito sentido que sistemas como esse também operem em outras condições crônicas. Eu ouso dizer, né, que a gente pode implantar no ambulatório do sono como um estudo piloto, né, e que a partir do momento que ele se mostrar exitoso, a gente pode replicar para outros contextos de outras condições de saúde que demandam acompanhamento crônico, né? E hoje a gente está numa era em que as doenças que mais incidem nos indivíduos são as doenças crônicas não transmissíveis, que são resultados, né, de múltiplas condições de saúde, o indivíduo tem várias comorbidades associadas, então faz muito sentido esse acompanhamento de longo prazo e de uma forma bastante estruturada, organizada, documentada, né? No SUS a gente não tem integração de prontuários, por exemplo, né? Quem sabe essa não é uma visão de que, olha, funciona acompanhar esse paciente mais de perto, funciona documentar todas as intervenções feitas nesse paciente. Então, essa é uma proposta ousada de que pode ser um modelo a ser seguido por outros contextos de segmento de pacientes com condições crônicas, sim. Bom, porque tem uma ampla utilização, né, Uhum. a tecnologia digital. Então, já, professora, passando,
né, para o nosso encerramento, qual seria a mensagem, né, que esse projeto poderia passar para os profissionais de saúde, porque eu vejo que dentro do ambulatório é uma equipe multidisciplinar, né, para cuidar do paciente, como você disse mesmo no começo, que ele tem várias comorbidades, até mesmo por causa da própria apneia, né, do sono. Então, qual seria realmente a mensagem que esse projeto poderia passar para os profissionais de saúde e para o sistema como um todo? Tá. Olha, é bastante interessante que a gente tenha essa oportunidade desse fechamento, né? Então, o cuidado de saúde, ele não está só dentro do consultório, né? Dentro do nosso ambulatório. Ele tem que também ser estendido ao ambiente no qual o paciente se insere, né? Então, se essa tecnologia permite chegar lá na casa do paciente, esclarecendo uma questão que para ele é fundamental, ou então coletando dele uma informação importante, olha, é, a dona Maria, ela começou a roncar, mesmo em uso do CPAP. Não faz sentido uma pessoa que está bem tratada roncar. E ela sinaliza para a gente isso. Pronto. Então, eu já sei que a dona Maria está numa faixa de tratamento subótimo e ela precisa ser reavaliada. Então, estreitar essa oportunidade de enxergar esse nosso paciente, né, e enxergar bem entre aspas, mas é uma oportunidade que a tecnologia coloca, né? Então, acho que a gente pode colocar no SUS estratégias mediadas principalmente, né, por essa proposta tecnológica de muito baixo custo, que utiliza uma ferramenta que todo paciente tem no seu celular, que é o seu WhatsApp, e a gente consegue incorporar informações e receber desses pacientes também informações, né? Então a gente vai juntar proximidade, conhecimento, inovação, e essa mistura pode dar um resultado muito positivo. Muito bom. A gente vê mesmo que o cuidado tem que ser holístico, né? Ele tem que ser, passar por várias conhecimentos de várias áreas para poder potencializar o cuidado do paciente, né? Dentro do SUS, né? Uhum, Dentro do SUS. Então, é muito interessante a gente saber que a tecnologia, ela não tira o cuidado, e sim exato, ela potencializa, exato, né, esse cuidado. E quando essa tecnologia ela é bem utilizada, ela faz o quê? Ela faz melhor adesão ao paciente, ela aproxima esse cuidado, né, que o paciente está uhum, lá na ponta, como foi bem dito mesmo, né, durante a nossa conversa, que o paciente tem algum dúvida, às vezes ele deixa de usar o CPAP exatamente por causa de uma simples informação que ele poderia exato, ter, uhum, né? Então, e isso também ele vai transformar a realidade dentro do SUS, com que é certeza. isso que nós estamos querendo e conversamos aqui, né? Como realmente foi dito no começo, como essa tecnologia pode transformar essa realidade dentro do contexto do SUS, né? No cuidado do paciente com a apneia obstrutiva do sono. E professora, eu agradeço a sua presença, a sua participação e compartilhar a sua tão rica e relevante experiência. Muito obrigada. Eu que agradeço, Diana, por essa conversa tão agradável, né, onde a gente teve chance de falar um pouquinho do nosso GAT. Te agradeço pela parceria no GAT, te agradeço por esse bate-papo aqui comigo. Tá certo. E a você que nos acompanhou, muito obrigada e até o próximo episódio.